Lembrando que você está acompanhando a live da Paz, estamos falando sobre as ilhas da Baía de Guanabara. E eu estou com a historiadora Priscila Monteiro, guia também, e o historiador e professor também de língua portuguesa e literatura brasileira, Sandro Gomes. Eu sou Luiz André Ferreira. Estamos falando, vamos falar agora sobre a ilha de Paquetá. Muitas pacas seria uma origem da etimologia. Só que depois descobriram que não tinha paca por lá, não sei se elas foram extintas. Outras que deram que seriam muitas conchas, acho que as conchas eram usadas para fabricação de cal. Enfim, não tem uma definição sobre a ilha de Paquetá. Ela era moradia dos índios tamoios, né? E em 1955, durante o período da invasão francesa, com parte da França Antártica, né? Ela foi, os índios tamoios apoiaram os franceses contra os portugueses. E quando os portugueses retomaram, eles dividiram em Seis Marias, como fizeram também em duas Seis Marias. A mesma coisa eles fizeram com a Ilha do Governador, que a gente vai tratar posteriormente, né? Como forma de ocupar, depois que eles conseguiram retomar dos franceses, né? Então, é a ilha de Paquetá, e ela é um ponto turístico que está sofrendo muito nesse período aí. Eu peço a atenção das autoridades, já estava sofrendo, né, com alguma falta de investimento, e agora, né, já que os seus moradores, seus comerciantes, já que vivem quase que 100% do turismo, estão sofrendo muito nesse período de isolamento. Felizmente, já estamos voltando, e um dos primeiros passeios que a PAI pretende retomar de forma presencial é justamente a Paquetá. Tu já foi muito a Paquetá, Sandro Gomes? Eu me lembro que a gente é de uma geração próxima, até fomos criados em bairros juntos, o mesmo bairro, né? Era uma tradição as famílias irem fazer aquele verdadeiro piquenique, que não podia faltar galinha, farofa, Paquetá, né? Você ia muito, Sandro? É verdade, mas por incrível que pareça, eu não ia muito a Paquetá. A primeira vez e única que eu fui em Paquetá foi pela PAI, quando teve uma corrida, né, mais ou menos em 2012, se não me engano, teve uma corrida em Paquetá, a corrida de Paquetá, em que a equipe da Caminhadas e Corridas esteve presente lá. Muita gente aí vai lembrar. E foi muito legal. A gente juntou corrida, né, o esporte com história, com cultura e com aquela beleza de paisagem que constitui a ilha. Certamente, que só você percorrer a ilha é muito interessante. Ela não é tão pequena, dá para andar a pé ou de bicicleta, já que lá não tem carro, né, Priscila? Lá só é permitido charrete, que esse mesmo eles estão tentando avaliar se a charrete continua, não sei se continua ou não. Bicicleta, né? Hoje eles têm os carros elétricos, é o que eles chamam de charretes elétricas. Os cavalos realmente foram proibidos pela exploração que acontecia na ilha. Isso é geral, em Petrópolis também foi proibido o uso de charretes com tração animal. Então, eles foram substituídos por esses carrinhos que parecem carrinhos de golfe e que eles chamam de charrete elétricas. As bicicletas ou então a pé, porque realmente não há carros na ilha. Dá para fazer a pé, né? O Santo que é corredor, então, esse aí deve ir. Dá para fazer. É uma beleza a pé. Ou seja, a fase que retomaram ela, que ela começou a ser povoada, é o mesmo período da cidade do Rio de Janeiro, né, Priscila? O que acontece? A gente tem um reconhecimento do rei francês, em 1555, sobre o terreno que hoje a gente chama de Paquetá, né? Então, inclusive, a comemoração aí do aniversário da ilha acontece em dezembro por conta do reconhecimento. Então, Paquetá seria mais antigo que a própria cidade do Rio de Janeiro. Mas como os portugueses vão se tornar predominantes e vão fundar a cidade, vão expulsar os franceses daqui, em 1565, com a fundação, Estácio de Sá começa a distribuir os lotes em Seis Marias e Paquetá passa pelo mesmo processo. Vai se dividindo em dois grandes lotes, que foi dividida entre dois homens, né, que faziam parte dessa empreitada. Um deles é o Fernão Valdez, que ficou com a parte sul da ilha, e o outro é o Inácio de Bulhões, que ficou com a parte norte da ilha. Priscila, se a gente fizer uma analogia, tá? As Seis Marias seriam capitanias hereditárias pequenininhas? Não, porque a Seis Marias vira uma propriedade do sesmeiro, daquele que recebe a doação. Normalmente é como se ele ganhasse aquela terra como um prêmio. Mas a capitania hereditária nunca vai ser própria do capitão donatário. O capitão donatário é como se fosse um governador. Ele não teria aquilo como uma propriedade dele. Tanto é que ele não poderia vender. Se ele viesse a falecer sem deixar herdeiros, essa capitania voltava para a coroa.
Agora, ou seja, Priscila, se não tivéssemos conseguido, se a junção ali dos índios tamoios e dos franceses, eles estivessem mais fortes, a gente teria um território francês hoje aqui, se não tivéssemos expulsado em Paquetá, né? Do lado, né? Quase endanado, né? Chegaríamos à França. Seria em tudo, né? Rio, Paquetá, incluir tudo. Mas eu acho muito difícil. Realmente os portugueses vieram de maneira muito agressiva e tinham o apoio das outras capitanias, né, do entorno, que mandavam reforços. Muito da fundação do Rio vem por reforços trazidos de Salvador, do Espírito Santo, de São Paulo. Tanto é que o padre José de Anchieta está aqui no momento da fundação. Porque como eles já tinham enfrentado os tamoios em São Paulo, eles sabiam exatamente como lidar com os tamoios aqui. Então, mas eu prefiro ser colonizada pelos portugueses. Eu brinco que a história é mais fácil. Certamente. Agora, Priscila, foi Dom João VI que deu o nome que ela tem hoje, né? Que é Ilha dos Amores. Né? O Dom João VI não era muito chegado a casos extraconjugais que nem o filho, não. Ele teve algum amor por lá também, que ficou mais escondido? Ele era mais discreto? Na verdade, não. Ele existe uma história de uma amante de Dom João, que inclusive ele teria tido uma filha com essa amante, só que isso não é uma coisa muito clara na história, não é muito movimentado, não. O sangue caliente de Dom Pedro vem de Carlota. A mãe teve muitos amantes, né? Muitos amores. Mas a Ilha dos Amores, acontece que Dom João, assim que chegou no Rio, em 1808, começa a fazer viagens de galeota na Baía de Guanabara para poder conhecer, né, os povoados que existiam e tudo. E quando ele estava indo para Santana de Macacu, veio uma grande tempestade e Paquetá era a ilha mais próxima para que a galeota se aportasse e ele ficasse ali em segurança até a tempestade passar. Ele vai ficar encantado com a ilha. Então, na verdade, ele vai desenvolver um amor pela ilha. Não foram amores na ilha. Agora, essa primeira ida dele, que foi, digamos, acidental, né, como um refúgio, já foi no Solar del Rey, onde ele se hospedou várias vezes depois, ou não? Foi construído para estar recebendo ele lá. O Solar del Rey fez parte de um conjunto de residências e que, nesse caso, fez parte de uma reforma para estar recebendo o rei, né, com aí uma maior frequência. Inclusive, muito próximo, foi instalado, próximo ao cais, um canhão para dar salvas de boas-vindas ao rei. Então, o que era o Solar del Rey, hoje é a biblioteca de Paquetá. Infelizmente, está fechada a visitação. A gente não consegue visitar, a gente só passa pela frente. Agora, Priscila, outra questão também tinha aqui na Praça de São Roque, né, que é o padroeiro da ilha, né, teria um poço, esse poço teria curado a úlcera da perna de Dom João. Ou seja, no Caju também tem. Todo lugar ele ia lavar essa perna e não curava de jeito nenhum, meu Deus. Na verdade, não era só essa úlcera, porque essa úlcera foi provocada pela mordida de um carrapato. Então, aí foi uma coisa que... Mas também não lavava, né? Fica difícil, né? Não pode dizer que foi só botar a culpa só no carrapato, né? Mas, normalmente, ele tinha outras picadas de outros animais, sarna, que a água salgada, né, o banho de mar, era recomendado, mas esse poço é de água doce. Então, aí seria realmente uma água milagrosa para estar fazendo aí a cura dessa ferida na perna. De repente, era água que eles... não resolveu, mas... e era água que eles consumiam da época, hoje não é mais, hoje é feito por dutos submarinos da própria SEDAI, né, e segundo alguns movimentos, os moradores gostariam que fosse até reaberto, uma questão mais histórica, mais simbólica mesmo desse poço. Esse poço fica na Praça de São Roque, onde fica a Capela de São Roque, que é a padroeira da ilha, né, Sandro? Quem foi São Roque? Exatamente. Esse pode ser entendido como até um resquício da questão francesa na ilha, né? São Roque era um francês, né, que viveu no século XIV e durante a peste negra, né? Tem até uma identidade com esse momento que a gente está vivendo. Viveu durante a peste negra, contraiu a peste negra e se curou exatamente tomando banho numa fonte, né? E depois de agraciado com isso, ele voltou e saiu de onde ele estava, foi para a cidade, e ele tinha o hábito de orar para as pessoas, para que elas se curassem da peste negra, e conseguiu muitas curas, né? Daí ter se tornado santo pela igreja. E que não é a única igreja, né? A igreja matriz lá também, né? Outra igreja também importante. Aí, não sei se o Sandro conhece também essa igreja, mas eu acho que a de São Roque é mais famosa, mais que até a própria matriz, né? Por ser do padroeiro dele, né? Certamente. Por ser do padroeiro, São Roque é mais famosa. Não, pode dizer. Eu estou com um delayzinho com o Sandro, tá? A gente está com o retorno dele tá um pouquinho mais lento. Desculpe ter te interrompido, mas foi uma questão pelo delay. Pode complementar, Sandro, por gentileza.
Foi isso que eu complementei, a questão de São Roque ser o padroeiro da cidade e a capela que a gente tem lá ser a mais conhecida, mas tem outras, né? Inclusive dentro de um parque que a gente tem lá, foi o trajeto da corrida também, tem uma capela interessante. É o Parque D'Arco de Mato, se não me engano, né? Exatamente. Passou no vídeo aí que foi colocado inicialmente, antes de introduzir Paquetá. Sim, inclusive, eu queria até comentar, não sei se é verdade ou se é folclore, que Paquetá pertenceu a Magé e que ficou naquela briga, vinha para o Rio, ia para outro lugar, ia a Magé, mas quem, na verdade, estava brigando mesmo e com muita força política eram os religiosos que não queriam perder a igreja, que não queria perder as igrejas de Paquetá como se fossem da sua congregação. Isso é verdade ou é folclore, Priscila? Não, isso é verdade, sim. A Capela de São Roque é mais antiga, ela é de 1698, foi construída na fazenda, que foi constituída lá pelo Inácio de Bulhões. E a igreja matriz de Bom Jesus do Monte, ela, quando foi dada, né, a doação do terreno para a construção, uma exigência dos colonos que vão estar ocupando a área sul da ilha é que justamente fizesse o desmembramento da freguesia de Magé. Então, por isso que ela é a igreja matriz, porque quando você funda uma igreja matriz, aquele vilarejo acaba sendo reconhecido como uma vila que pode ascender a cidade, né? No caso, hoje, Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro. Então, a construção da igreja de Bom Jesus, ela pode até não ser a mais famosa da ilha, mas politicamente ela é fundamental, porque consegue separar de Magé. Essa briga ficou por muitos anos, e quem resolveu essa briga foi Dom João. Ele que como é que foi que ele resolveu, então, hein? Após ele conhecer, né, Paquetá e se encantar, ele traz realmente Paquetá, ele define essa questão fazendo um decreto que Paquetá pertencia ao Rio de Janeiro e não a Magé. Ou seja, ele foi isento nisso aí? Não, né? Nem um pouco, né? Imagina. Agora, vamos lá, a gente pensando um pouquinho, a gente vendo essa questão de Paquetá, a ida, os passeios, ela também tinha uma importância cultural muito grande na produção de cal, que era baseado nas conchas dos mariscos, né? Então, hoje ela vive praticamente de turismo, mas ela começou de uma forma industrial também, e também da extração das madeiras que tem para lenha na época, que era parte da energia, né? Então, o Paquetá não teve esse início de vida com a vocação turística que tem hoje, né? Apesar dos amores lá do Dom João por ela, né? Não, verdade. Isso, inclusive, dá uma justificativa em relação ao nome. O nome Ilha das Pacas, essa né, de Monte de Pacas, é uma interpretação do André de TV, que é o missionário francês, franciscano, que vai fazer esse primeiro registro sobre a ilha. No caso, as conchas realmente eram em abundância e o cal é utilizado para as pinturas, essas conchas mesmo para fazer essa argamassa das construções coloniais, que nós temos de pé até hoje, bem resistentes, como é o caso dos Arcos da Lapa, o próprio Paço Imperial, né, na Praça 15, e realmente essa vertente. Como você tem o lado norte da ilha sendo uma grande fazenda agrícola e produtora de gado, todo esse desmatamento é feito e essa madeira vai ser aproveitada nas construções da cidade. Tanto a própria ilha de Paquetá, inclusive, onde é o parque que você mesmo mencionou. D'Arco de Mato. Eu não errei o nome, não, né? Falei de cabeça. Não, é esse mesmo, Parque D'Arco de Mato. Ali tinha, esses túneis são oriundos das minas para retirar o caulim, né? Que é o cal, a origem do cal. E no complexo de ilhas que forma Paquetá, a ilha de Brocoió também era uma fornecedora desse caulim. Então, isso que você está falando tem tudo a ver e mostra a importância econômica de Paquetá para a Baía de Guanabara. Ou seja, nós como ambientalistas, eu que atuo bastante nessa área, Paquetá é tida, você tem a vegetação de Paquetá, mas é quase certo que ela é uma segunda, ela é um replantio, ela não é original, né? Porque eles devastaram quase que totalmente o que se tinha de floresta em Paquetá para atender a essa questão industrial. Eu tenho algumas participações aqui que eu gostaria de falar. Durante o Carnaval, a festa junina tem um cortejo animado. Realmente, o Carnaval de Paquetá é muito animado. Eu me lembro que uma vez quase que eu fui, eu só não fui porque eu já trabalhava no Carnaval. Festa junina também, eu já fui a algumas festas juninas em Paquetá. Alguém me lembrou aqui, eu perdi tanta gente, eu peço até que volte aqui, que está chegando o dia da festa de São Lázaro, que é em agosto. São Roque, perdão. São Roque.
Lázaro, você botei São Lázaro. São Roque, que é em agosto, perdi aqui. Aqui, São Roque está chegando, que é dia 16 de agosto, a Lucinda Maria nos lembrando. Lembrando aí, a quem quiser, compartilhe esse vídeo, marque pessoas embaixo para poder participar, e que a palavra-chave é o que apareceu, que foi jogado, que apareceu muito na Baía de Guanabara, né, uma parte da vestimenta feminina, já aumentei as dicas, viu, Priscila? Que foi jogado na Baía de Guanabara, que foi encontrado. Essa é a dica aí para você poder participar, tá? E você poder compartilhar o nosso concurso cultural. Agora tem as rodas de samba, tá? Taci Monteiro tá lembrando. Inclusive tem, muito legal também, eu tinha um amigo que participava, Sandro, que é no caso, você tem uma espécie de academia, né? Que isso não é de letras apenas, ela é de letras e ciências e acho que artes de Paquetá, e que é muito atuante. E tem uma atividade cultural muito intensa em Paquetá, né? A biblioteca, que leva o nome, inclusive, do autor da Moreninha, né? Joaquim Manuel de Macedo, né? Uma biblioteca pública lá, muito interessante. E tem vários pontos de reunião para atividades culturais. Eu queria aproveitar que você falasse nisso. Mostra aí a imagem da Pedra da Moreninha, né? Que foi a pedra que teve o pessoal da produção depois botar a imagem. E eu queria que o Sandro falasse para a gente a respeito justamente deste livro, né? A importância desse livro. E se o Joaquim Manuel de Macedo, se ele só escreveu sobre a ilha, ou se ele morou lá também, qual foi a ligação dele, da inspiração para ambientar o livro, a obra Moreninha, lá em Paquetá. Sim. Ele não morava lá, mas era um frequentador bem assíduo, né? E ele utilizou toda aquela paisagem. Se você pegar o livro, você percebe que, e fizer ao mesmo tempo uma viagem a Paquetá, você percebe que vários pontos turísticos conhecidos de Paquetá estão descritos no livro, né? Então ele fez um trabalho muito interessante de conhecer o lugar para poder ambientar em palavras a trama, os acontecimentos que tiveram ali. É um livro de 1844 e, para boa parte dos críticos de literatura brasileira, é o primeiro romance brasileiro do período romântico verdadeiro, né? Aquele que reúne todos os elementos onde a gente enquadra na escola romântica, né? Esse livro contém, tá? A questão da dignidade, do amor impossível, da integração do homem com a natureza, enfim, diversos elementos que a gente tradicionalmente liga à questão do romantismo como estilo de época, tão presente nesse livro, por isso ele é tido como um romance de referência da literatura brasileira. Ou seja, além de ser o primeiro romance, quase que ele já tira futuramente o ganha-pão da Priscila, porque ele já fez quase que um guia turístico, né, Priscila? De lá na obra, segundo o Sandro, falando de todos os pontos, né, Sandro? Eu uso Joaquim Manuel de Macedo como um dos roteiros, tá? Agora, é verdade, Priscila e Sandro, que o turismo só ganhou essa popularidade em Paquetá depois da obra desse romance? Ou não, já tinha antes? Ele só ajudou? Já existia até por causa do Dom João, né, por causa da frequência grande de pessoas ligadas à corte, enfim, já existia ali. Mas ele ganhou um impulso muito grande com a Moreninha, né? E é interessante falar porque tempos depois, o Joaquim Manuel de Macedo, ele ficou tão bem avaliado pelo que ele fez no livro, que ele escreveu um outro livro, alguns anos depois, falando sobre a Rua do Ouvidor, a história da Rua do Ouvidor, e que, na verdade, no século XIX, era o grande ponto do Brasil, né? Era o grande lugar onde frequentava a elite. O Rio de Janeiro não tinha uma cultura de praia, como veio a ter depois. Então, o grande ponto onde as pessoas se reuniam, onde as pessoas, principalmente as abastadas, faziam suas evoluções, compravam roupa, trocavam assuntos nos cafés, era a Rua do Ouvidor. Então, ele ganhou tanto prestígio com a Moreninha que ele virou um personagem mais ligado à cultura, quando originalmente ele é médico, né? Ele praticamente abandona a medicina para viver em função da história, da geografia, da difusão. Que bom, né? Legal, não sei, né? se um médico se ele seria tão bom como foi como romancista. Não, uma época que a pessoa abandonava a medicina para ser professor, né? Interessante, né? A questão cultural era bem avaliada. Né? É difícil, né? Só como um professor, porque a diferença salarial é abismal entre um e outro. Mas sabe o que acontece também? Uma coisa histórica interessante da gente colocar. O médico era muito descrente, existia uma concorrência muito desleal ao médico, que era o escravizado barbeiro. As pessoas acreditavam mais no tratamento com sanguessuga, com as sangrias, com as ventosas, que os escravizados estudavam na Santa Casa de Misericórdia do que os próprios médicos.
Então, os professores tinham um salário maior do que os médicos naquela época. Certamente. Não que não mereçamos sim um salário igual, né? Digamos assim. Agora, o Sandro e Priscila, a gente não chegou a uma conclusão se o turismo cresceu por causa do livro, mas certamente acho que é uma unanimidade que ajudou bastante, óbvio, né? Vou te falar. O livro ajudou bastante. Pode? O livro, sim, mas Dom João também. O século XIX inteiro foram uma sequência. A gente não pode esquecer do filho ilustre de Paquetá, que é o pintor Pedro Bruno, que pintou mais de 140 telas. Boa parte das obras que a gente tem em Paquetá foram feitas por ele, como o Cemitério dos Pássaros, o Caramachão, né? Tudo isso foi feito pelo Pedro Bruno, que ganhou fama internacional. Então, vinha artistas de fora, do exterior, pelo Pedro Bruno, para visitar Paquetá. Então, a gente já pode colocar até um turismo internacional. Agora, nos anos 70 também é inegável que a novela Moreninha, feita pela Globo, ela ganhou muita importância. Eu pedi ao repórter Richard Gunter que fizesse para a gente um levantamento histórico dessa novela e a importância que essa novela teve. Com você, Richard. A Moreninha foi a segunda novela das 6 produzida em cores na Rede Globo. Lançada em 1975, a história adentrava no romantismo do século XIX. Nívia Maria marcou época como a protagonista Carolina, a moreninha do título. Uma moça bela e sonhadora que ia morar em Paquetá com a avó, Dona Ana, após a morte prematura dos pais. Deus sabe o que faz. A vida é uma grande estalagem. Uns partem, outros chegam. O coração da mocinha não sabia mais se tinha como dono Augusto Mário Cardoso, uma paixão perdida da infância. Olha, Augusto. O quê? Está vendo aquela suave ninfa sobre as pedras? Sabe quem é ela? Não. A Moreninha. Entre brincadeiras, namoricos, festas e passeios na ilha de Paquetá, não faltavam jovens cheios de graça pelo caminho. As mais lindas moças do Rio estão aqui presentes, menos uma. A adaptação livre de Marcos Rey para o romance de Manuel Joaquim de Macedo trazia também o drama social da escravidão e os guerreiros anti-escravagistas. Como se sente em liberdade, Simão? Ainda não sei, dona Joana. Só sinto que as árvores são mais verdes. No fim da novela, é claro, o casalzinho 20 celebra o casamento no céu azul de Paquetá, onde o caminho das pedras é sempre romântico. E foi a partir das gravações dessa novela, nos anos 70, que a ilha acabou se tornando uma atração turística muito procurada pelos visitantes da cidade maravilhosa. Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar aos meus ilustres convidados se assistiram a novela, nem a reprise, porque até a reprise já tem muito tempo que passou. Fica aí a sugestão do Viva para passar de novo, que era uma maravilha. Agora, a Priscila estava falando de pessoas, eu selecionei algumas que frequentaram Paquetá e que se manifestaram publicamente na sua época, né? Personalidades: Evaristo da Veiga, a Ana de Assis, né, que é uma figura que virou também um romance, né, muito conturbado, aí, Joaquim Nabuco, Lamartine Babo, Orestes Barbosa, Braguinha, Carlos Gomes, que inclusive tem um monumento na Praia dos Tamoios. Agora, Paquetá não foi só festa, né? A revolta da Armada, ela teve uma importância e uma atuação muito grande em Paquetá, né, Priscila? Que revolta foi essa? Bom, a revolta da Armada foi um levante da Marinha, que era conhecida como Armada na época. Ocorreu em 1893, a sua segunda fase, maior fase, contra o governo do presidente Marechal Floriano Peixoto. A Constituição de 1891 previa uma eleição em caso de vacância antes dos 2 primeiros anos de mandato. E Deodoro havia renunciado com 9 meses de mandato. A Câmara aprovou que o Floriano Peixoto ficasse no poder, porque, afinal, aquilo só valeria para a primeira eleição direta. E eles teriam sido eleitos indiretamente. Aquelas coisas que a gente conhece da política do Brasil, né? Então, a Marinha faz esse levante, liderado por Custódio de Melo,
inclusive, né, boa parte do acervo da Ilha Fiscal vai se perder em relação às vitrais por conta dos tiros. Niterói vai ter fortes destruídos, aqui no Rio também. E a Ilha de Paquetá serviu como apoio aos revoltosos. O que é interessante é que, enquanto Custódio de Melo esteve atracado na ilha com os navios e buscando apoio, só retirar alimentos, água, né, para dar para suas tropas, a população não foi incomodada e a população também não se envolvia com eles, não existia um atrito. Mas em 1894, depois que a revolta foi contida, a população acabou sofrendo uma severa punição por parte do governo, onde vários foram fuzilados, sofreram degredos, torturas, porque eles eram vistos como apoiadores da monarquia, eles eram vistos como traidores da República, porque o Marechal Floriano Peixoto vai estar fazendo essa consolidação da República. Então, Paquetá sofreu muito com a revolta da Armada, não pelo processo do levante da Marinha, com ataques como aconteceu em outro lugar, mas como consequência de ter sido local de atracação dos navios da Armada. Certamente. Eu peço aqui ao Lennon, que está na nossa direção, para ficar bem atento, para botar uma parte também ambiental que poucas pessoas sabem, é que na Praça de Bom Jesus do Monte foi feita a primeira festa da Árvore do Brasil, em 1904, é um marco ecológico. E Paquetá, como eu disse, toda a floresta original, ela praticamente foi devastada, mas depois ela foi replantada, como era costume da época, né, a influência europeia, com flamboyants, buganvílies, e também a gente tem um raro, que é o baobá africano, que é chamado de Maria Gorda, né, que é uma das atrações, foi tombado em 1967, né, que é essa árvore aí, que também chama bastante atenção lá, né? As pessoas do passeio querem essa árvore, eles cobram muito por ela, ou Priscila? Cobra sim, porque existe uma tradição de você abraçar a árvore e beijar, e aí você vai ter muita sorte. Mas você tem que ser muito grande para conseguir abraçar ela inteira, ninguém consegue, né? São várias pessoas para abraçar ela toda, mas todo mundo vai lá dar um abracinho e dar o seu beijinho para ter seus sonhos, seus desejos realizados, principalmente realizados em relação ao amor. Agora, se você maltratar a árvore, maldizer a árvore, são 7 anos de azar. Nossa Senhora, mas quem hoje em dia acho que vai maltratar? Ainda tem muita gente maltrata assim, não dá para dizer que não. Tem sim, infelizmente, né? Eu queria aproveitar aqui também e ler de alguns pontos que eu queria que o pessoal aí mostrasse para a gente, falar alguns pontos de Paquetá, rapidamente, que já estão dizendo que já tem 1 hora, a gente tem que falar muito, a gente fala demais, 3 pessoas que falam muito, não vai dar muito certo isso, né? Agora, eu queria lembrar que essa questão de Paquetá, eu tenho, a Priscila citou rapidamente, o Sandro também conhece bem, que é o cemitério de Pássaros, que é o único do mundo, né, que fica em Paquetá, né? A gente tem imagem de cemitério aí, Oleno? Ah lá. Quem fala, Sandro ou Priscila? Quem defende aí o cemitério? Bom, o cemitério foi confeccionado e pensado também pelo Pedro Bruno, né? Uma das suas obras relacionadas à observação dos pássaros, que sempre foram bem presentes na ilha. E realmente foi uma grande inovação. Que tem o pássaro abatido, né? Uma escultura que tem lá, que eu não sei nem se é dele mesmo, ou se ele só providenciou, chegou depois, e tem também o pouso do pássaro cansado. Agora, isso é único, né? Essa questão de um cemitério para pássaros, e que, de certa forma, é uma característica de Paquetá. Eu tenho outro também, que é muito curioso, que é o relógio da Mesbla. Aí o Lennon vai localizar, né, que é o relógio, que esse relógio, se você reparar, ele é uma miniatura daquele relógio que tinha no antigo edifício Mesbla, que fica no passeio, ali no Rio de Janeiro. Aí eu provoco a Priscila para explicar para a gente o porquê essa ligação de Mesbla com Paquetá. Olha, mais uma vez a gente volta aí para os franceses, né, porque a Mesbla foi uma grande loja de departamento francesa, que colocou sua sede na Rua do Passeio. Mesbla é a sigla dessa loja de departamento. O prédio, inclusive, da Rua do Passeio, que tem esse relógio, foi construído por Henri Sajou, um arquiteto francês. Ele inicialmente ia ser um prédio misto, meio residencial, meio comercial, e abrigar aí a maior sede da loja, da empresa. Uhum. E o relógio da Mesbla ficou um ícone. Na ilha de Paquetá existia um hotel que era para receber os funcionários da Mesbla. Antigamente, né, as grandes companhias faziam clubes para receber os seus funcionários. Existe o clube dos funcionários da Leste, no Grajaú,
O próprio... E tinha da Telerge ali no Engenho Novo, né? Nos anos 70. Também, exatamente. E aí a Mesbla fez o seu hotel nesse bairro balneário para que seus funcionários pudessem ir para lá. E como em Ilhas é muito tradicional ter o farol, foi feito o farol em homenagem aí, né? Com o relógio, né? Uma réplica, né? Agora, o que funciona hoje nesse espaço que era essa colônia de férias da Mesbla, Priscila? Você que vai sempre lá. Olha, o hotel, na verdade, ficou funcionando durante um tempo, independente do encerramento da loja, depois o restaurante. A última notícia que eu tive é que ele seria reformado. E o restaurante estava fechado a última vez que eu fui lá. Eu confesso que eu não vou há um tempinho. O guia responsável pelos passeios culturais em Paquetá é o Dalvi. Então, talvez o Dalvi saiba dizer em que pé está nesse momento. Se você estiver na escuta aí, passa para a gente, que agora eu fiquei curioso aí, para a gente saber. O cachorro do meu vizinho latiu aqui. Home office tem... né? Pois é. Agora, eu queria... Lennon, vai soltando aí aquele vídeo sem som, daquele iniciozinho para quem perdeu, que vai passando momentos de Paquetá, que eu queria ler, enquanto eu leio aqui, algumas características de Paquetá. Né? A Ascensão não tem como passar, tá vendo? Ah, que pena. Pois é, então olha só, eu tenho as praias dos Tamoios, pode botar as imagens de Paquetá aí aleatoriamente, Catimbau, Lameirão, Covanca das Coqueiras, São Roque, a Moreninha, que na verdade o nome da Praia da Moreninha é Praia Doutor Aristão, dos Frades, Iracema, Mesbla, Praia Grossa e a José Bonifácio. Lembrando que em 1975, né, com o período de fusão dos estados da Guanabara e com o Rio de Janeiro, aí sim a Paquetá voltou a pertencer à cidade do Rio de Janeiro, e ela não é, muita gente acha que é uma cidade, pela sua distância, ela é um bairro carioca, assim como a gente tem Meia, Grajaú, Copacabana, ele é um bairro, 4.500 habitantes, a Casa Rosa aí, que está mostrando agora, né, Sandro, ela foi a casa quando a TV Globo escolheu, e que teve boa parte da locação da novela foi nessa casa, né? Sim. Vocês estão vendo aí agora. Exatamente. 4.500 habitantes, 1 quilômetro e 200 metros e 8 quilômetros de perímetro. O arquipélago, na verdade, é formado por 14 ilhotas, que nem chegou a ser ilhas, né, Priscila? São algumas pedras que são colocadas ali em volta. E quem vê de cima de avião, ela tem um formato parecido com o número 8. A ilha tem 9 morros, a geografia dela, né? Então ela é formada por isso. Tem a Pedra da Moreninha que a gente mostrou, tem vários outros pontos turísticos, né? Que dá vontade, eu acho que Paquetá dava, a gente até errou nessa paginação, dava uma live inteira para ela, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Com certeza. Agora, quando eu ia a Paquetá, né, eu ficava muito surpreso, muito curioso. E criança, eu achava, crianças têm uma ideia que você consegue fazer tudo, né? Que eu conseguia ir a nado numa ilha que tinha ao lado